Hello, guys! Entrei com 2 minutinhos de atraso devido a problemas de conexão. Agora eu queria saber se está tudo bem. Vou aguardar aqui as respostas de vocês. Entrei, equipe. Entrei, equipe. Tô on. Porque o que acontece, né, gente? Em tempos assim de quarentena, né? A equipe tá lá do outro lado, eu tô aqui, e, enfim. A gente vai trabalhando no online, né? Assim, quem é que tá aqui online para tudo, né? Não sei se você faz faculdade ou se você tá home office trabalhando. Enfim, online realmente agora é o que tá salvando a gente, né? Só que também, né? Aqui foi, tá tudo certo. Ah, então beleza. Então vamos começar o assunto, né? Gente, hoje eu queria dizer pra vocês que hoje, né? Se tiver muito ruim a internet, se tiver muito ruim, eu vou finalizar e eu vou retomar essa live. Vou começar de novo. O que eu faço aqui? Vou esperar a equipe falar. Porque realmente... Posso continuar, Ju? Tá tudo certo? Tô com aquela cara de tipo, hã? Ai, gente, vamos lá. Vai tocando, tá bom. Então eu vou indo, tá? Vocês vão falando comigo. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir para vocês compartilharem essa live com alguém. Hoje o assunto vai ser extremamente importante. Como eu digo aqui, deixa eu só baixar aqui. Tá. João e Maria do Mundo Doce. Hello! Muito obrigada por estarem aqui. Let's go! Vamos lá então, galera. Vamos lá. Então, primeira coisa que eu quero pedir pra você. Ai, adoro essa animação, gente. Vamos lá, anima, dá coraçãozinho, manda like, joinha aí pra teacher, porque olha, não tá fácil, né? Esses dias de quarentena. E eu tô aqui fazendo um esforço um extra esforço. Se você tá lá no meu grupo, hoje eu passei essa mensagem, né, gente? Seguinte, se tem alguma coisa que vale a pena pra gente, né, cara, a gente tem que correr atrás, né, e assim, não deixar nenhuma adversidade dessas que estão acontecendo, né, porque infelizmente está acontecendo. O que você vai fazer com isso, né, cara? Você vai sentar ou ficar assim, gastando sua energia com aquela mídia, enfim, sensacionalista ou, né, sabe? A gente podia canalizar, a gente pode canalizar. E eu tô fazendo isso aqui com vocês e eu tô recebendo muito feedback de gente que tá me acompanhando, baixando a apostila, estudando comigo e tal. Esse é o caminho, esse é o caminho. Vamos fazer desses 7 dias, assim, de isolamento que estamos e tal. Vamos fazer, né, make the most. Eu tô falando isso todo dia. Let's make the most of this, né? Então, pra você incentivar aquela pessoa, sabe, que precisa do inglês ou que tá lá fazendo ou que tá lá, né, tipo, fazendo mau uso, né, do seu tempo, da sua internet, enfim, reparte essa live com eles, tá? Gente, eu vou perguntar assim, ó, tá travando muito? Tá muito ruim? Senão eu vou tentar começar de novo aqui, vamos ver se eu consigo melhorar minha conexão, tá? Vocês dizem pra mim o que eu devo fazer. Enquanto isso, por favor, né, prestem atenção. Vou dar os recados para vocês, né? Todas as aulas são apostiladas, eu tô entregando a apostila de todas as aulas, né? E, inclusive, aqui na minha mão tá a apostila de hoje, tá? Hoje é uma apostila muito importante, porque estão todas as regras gramaticais. Se você quiser pegar essa apostila, é só você entrar no meu grupo de WhatsApp. Lá no grupo é que eu tô dando link pra tudo, pra baixar a apostila. Ontem eu dei uma aula de Alphabet for free, eu dei uma aula gratuita, que faz parte de um curso, mas tá lá, de graça, pra quem tá nesse desafio comigo. Se você quiser pegar tudo isso, tem que estar lá no grupo. Pra entrar no grupo, link tá no meu perfil. Se você entrar no perfil, você vai ver o link lá, clica lá que você já vai ver o botãozinho, beleza? Faz o seu cadastro, não precisa ter medo, bota o seu e-mail e entra no grupo, tá? E aí lá você vai ganhar muita coisa, né? Todo o material, desde o início, enfim, tá? Agora vamos lá. A aula de hoje, então, aqui, eu quis exemplificar muito bem pra vocês o que é a aula de hoje, tá?
Hoje, aqui, ó, a gente tem os nossos 4 passos, né? Desde a primeira live eu tô ensinando pra vocês o método CREEP, né? Que não é nada mais, nada menos que com o objetivo de falar, se você quer falar, que tá aqui, que é o P, tá? De prática e tal. Se você quer falar aqui no quarto step, você tem que, primeiro, internalizar. Saber aonde, como, falar muito bem, falar no mesmo sotaque, falar, enfim, saber tudo que você está falando. Para saber tudo que você está falando, você tem que reconhecer o material, aprender tintim por tintim. Fazer aquelas sinapses que eu ensinei para vocês, buscar da gavetinha certa, né? Onde é que eu coloquei essa informação de como que fala essa frase para eu poder falar, sabe? Então você tem que ir aqui, ó, no passo 2. E hoje é o passo 2 que eu vou fortalecer com vocês. Até então, até a live number 4, eu fiz muito o passo 1, que é só apresentar. Apresentei o CREEP, apresentei o meu ponto de vista, apresentei o meu método, apresentei algumas formas de pensar diferente para vocês, né? Apresentei esse método online, apresentei o meu material, apresentei tudo para vocês, né? Hoje, e apresentei também os tempos do present, né? A gente vai usar o present tense. Dentro do present tense tem 2, que é o simple e é o continuous. Apresentei ele para vocês. Apresentei com outro olhar, de outra forma para vocês. Ontem eu falei para vocês raciocinarem em cima das frases, tá? Das frases prontas. Na apostila de ontem eu já coloquei as frases, na apostila de hoje elas reaparecem aqui pra gente trabalhar junto, tá? Mas o que eu falei pra vocês, assim, raciocinarem em cima das frases, né? O que quer dizer isso? Nossas frases, essas frases no inglês que eu tô passando aqui, e a maioria das frases que a gente se depara no inglês, elas estão em present, tá? Uma boa parte. Por quê? Por causa da mensagem que elas estão passando. É hábito, é frequência, é uma opinião, é um fato que não muda, né? Um state que não muda, uma coisa verdadeira. Ou é uma coisa que está acontecendo, né? Então, quando você se deparar com frases desse tipo, ontem eu mostrei para vocês uma forma de raciocinar, né? Opa, essa frase está falando sobre hábito. Essa frase aqui é de frequência. Então, se eu quiser passar ela para o inglês e começar a praticar na minha vida, como é que eu escrevo ela? Como é que você escreve ela para você poder botar na sua vida e depois sair falando? Entendeu? Um passo precisa do outro. Então, assim, não tem tempo lá. Nossa, eu vi ontem o present simple, já vou sair falando. Não dá. Vamos fortalecer. Tipo assim, uma mesa, tá? Uma mesa, ela tem os 4 pezinhos. Se um tiver ruim, a mesa fica bamba. E né? A mesa vai falar que nem Tarzan. E assim vai ser você, tá? Então, hoje a gente vai aprender a fundo a gramática mesmo, tá? Hoje é aula de gramática. E eu vou te provar que gramática não dói. Tem coisa bem pior que aprender gramática, tá? Gramática é tranquilo. Então, a gente vai usar muito um verbo, que é o eat, que é o meu verbo da vida, né? Que comer é comer, né, gente? Adoro comer. Eat, tá? Esse é o verbo que a gente vai trabalhar hoje. Eu vou ficar só em cima dele. Por quê? Porque assim, né? Eu posso te dar uma lista com mais de 150 verbos mais usados no inglês, né? Mas eu só tô dando 10 aulas e hoje é a metade do desafio. Então eu não vou ter tempo hábil de trabalhar todos os verbos com vocês. Mas assim, você sabendo um, você sabe todos. Se você conseguir hoje, o que eu vou te mostrar aqui, fazer com esse verbo, você vai fazer com o verbo walk, com o verbo sleep, com o verbo watch, com qualquer um verbo, tá? Qualquer um verbo ficou lindo, né? Tá bom? Então, vamos lá. Então, eu quero começar a colocar as coisas na minha vida. Eu quero começar a falar inglês, praticar inglês todo dia na minha vida. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu tenho que conhecer a estrutura de uma frase. A estrutura da frase, porque ontem eu mostrei pra vocês o que significa. Opa, deixa eu pegar o meu apoio aqui. Ontem eu mostrei pra vocês o que significa cada tempo verbal. Né, eu tenho assim 2 mãos, assim, eu tenho numa mão o present simple e na outra mão, on the other hand, eu tenho
o present continuous, certo? Então, assim, o present simple significa isso. Eu vou falar para coisas de agora da minha vida, mas que significam hábito, frequência, blá, blá. O present continuous, ele significa coisas que estão em movimento, que realmente está acontecendo agora, in progress, tá bom? Então, eu preciso, uma vez que eu reconheci que essa frase, que eu quero falar tanto em português, que é com o verbo comer, que ela tá falando de hábitos, eu vou, então, lá na minha gavetinha do Simple Present e vou pegar ele, né? O que eu preciso saber no Simple Present? Que, se for uma frase positiva, o verbo fica igual, tá? O verbo fica igual para I, you, we e they, ok? Já para he, she, it, que é a terceira pessoa, he, she, it, que é a terceira pessoa, o verbo vai ganhar, deixa eu dar um up aqui de carga na minha super caneta, espero que ela não fale, né, até o final desses 10 dias, porque assim, eu não vou ter onde comprar outra. Aí eu vou começar a dar aulas aqui pra vocês em libras, tá? Então, se for he, she, it, ele vai ganhar um S ou um ES. Vocês viram que não adiantou nada, né? Ele vai ganhar um S e um ES. Na apostila, eu coloquei embaixo aqui, bem certinho, um appendix aqui, tá? Um extra, para ensinar vocês que às vezes é o S, mas às vezes é o ES. Quer ver uma coisa? Tem verbos que já terminam com S. Por exemplo, o verbo kiss, né? Então, se eu precisar falar que ele beija, meu filho me beija toda noite, isso é um hábito, isso é uma frequência, eu vou ter que usar o present simple para falar, muito bem. Então, se eu quero falar do meu filho, ele é um he, ok, então eu preciso me atentar que eu vou ter que usar a regra, tem que botar S depois. Aí, só que se o verbo é kiss, por exemplo, que já termina com 2 S's, como é que eu vou colocar mais um S atrás, né? Tipo assim, não existe nenhuma palavra com 3 S's, né? Terminando em 3 S's. Vocês entenderam? Então, assim, existem regras para escrita, tá? E para fala também, né? Claro que na hora que falar vai soar diferente. Um kiss do kisses, tá? Então, na escrita, alguns verbos vão usar ES, tá? Eu não vou falar eles agora, não vou falar todos, porque eles estão aqui. Aqui na apostila, eu coloquei essas regras para vocês, tá? E cuidado com o verbo have também, o nosso verbo amado, o have, que quando ele tá nessa galera aqui, ele é have mesmo, mas quando ele tá nessa galera aqui, ele é has, tá? Muito bem? Então, numa frase positiva, eu preciso lembrar disso. I, you, we e they, o verbo fica igual. No he, she, it, ou é um ou é outro aqui, beleza. Numa frase negativa, para essa galera, eu vou fazer frases com don't, para essa galera, eu vou fazer frases com doesn't, beleza? Para pergunta, essa galera aqui vai começar com o do e depois eles. E essa galera aqui vai começar... Opa! Essa galera aqui vai começar com o does e depois eles, tá? Aqui e aqui. Beleza? É isso que eu preciso saber. Mas tem um detalhe aqui... Não se assustem. Não, na verdade, só o que eu quero falar é que perguntas, eu vou focar nelas depois, tá? Eu tô realmente fazendo muito mais frases positivas e negativas agora nesse primeiro momento, nessa primeira parte das lives, porque a partir da live 7, 8 e 9, a gente só vai ver perguntas. Porque pergunta é, sim, muito mais refinado, muito mais diferente para nós que falamos português. Pra gente fazer uma pergunta no português, tudo é só você colocar uma interrogação e fechou, virou pergunta. No inglês não, né? A gente tem que respeitar uma ordem de palavras, alright? Então eu vou focar em perguntas com toda a certeza do mundo só pra vocês, tá? E olha que interessante, raciocinem isso comigo. Depois de 10 dias de live, sendo que a gente já tá na quinta, depois desses 10 dias, você vai ter masterizado o present continuous, o present simple e como fazer qualquer tipo de pergunta, tá? Quanto tempo você levaria na sua aula de inglês para fazer isso? Beleza? Então, fiquem comigo, né? E ainda dá tempo de compartilhar essa live. Então, manda lá, tem um aviãozinho, manda para o máximo de pessoas que você conseguir. Manda, please.
É um conhecimento muito rico isso que eu vou dar hoje e é importante muita gente saber, tá? Sem ter que pagar nada. Tem que saber de graça isso daqui, tá? Sou dessas. Beleza? Então, aqui foi o simple. Só preciso lembrar dessas regras, beleza? Pronto, você aprendeu toda a gramática do present simple. Do eu. Foi super simples. Agora você tem que, ó, eu já te dei isso daqui. Esse aqui é o passo 2. É reconhecer quando é que eu falo, como é que eu vou usar. Agora trava-língua. Para o passo 3 e o 4 é com você. Você que encaixa na sua vida e depois você que pratica sozinho, tá? Beleza? Então, esse meu verbo it, o que vai acontecer com ele? Na maioria das vezes ele vai estar it. Quando ele tiver para it, numa positiva, vai estar it. Se não, ele vai ter coisas antes dele. Vai ter o don't, o doesn't, ou o do ou does no formato pergunta. Beleza? Essa foi a gramática do present simple. Alguma dúvida? Se quem tiver dúvida, vai perguntando aí, tá? Porque assim, claro, pra mim é muito mais rápido e, enfim, muito mais dinâmico. Porque eu vejo isso, né, há anos, quase todo dia. Beleza? Então agora eu vou pegar o mesmo verbo it, dando minha carguinha aqui. Aqui, o mesmo verbo it, tá? Se tem alguém aqui que é de papelaria, que tá vendo essa live, fala comigo depois no privado, porque eu realmente acho que eu vou precisar de mais caneta giz. E eu gostaria muito de contar com vocês para me mandar pelo correio, porque eu não posso sair de casa, né? Eu tô em casa, confinada, com meu filhinho, JP. He is 3 years old. Lembram? Ele é 3,5, na verdade. A gente fala assim, como é que fala 3,5, né? 3,5, tá? Então, he is 3,5 years old, né? Então, só eu e ele aqui, de boas, em casa. E se ajudando, né? Então, vocês podem ver que ele tá sendo um querido, que até hoje ele não veio aqui sassaricar na frente da câmera, né? Ontem ele falou assim pra mim, que ele ia entrar aqui e ele ia falar assim, ó, ele gosta muito do youtuber Lucas Neto, né? Dele ficar assim, ó, se inscreve no canal. Deu, ai filho, que amor, né? Você ajudar a mamãe, né? Imagina ele aparecer aqui na frente, se inscreve no canal, né? Ia ser muito fofo, mas hoje ele já mudou de ideia, ele realmente não quis aparecer. Tá? Então agora, vamos pro contínuos. O que é o contínuos mesmo? São frases, são ações que elas estão em movimento, que elas estão, de certa forma, acontecendo, tá? Nesse exato momento aqui da vida, você me olhando aqui na frente do meu quadro, eu tô comendo? Não. Tá? Opa, então eu falaria isso numa frase negativa, ó. Eu falaria uma negativa disso daí, né? Mas enfim, essa ação está acontecendo, yes or no, tá? Então assim, se for yes, está acontecendo, então o que você precisa saber? Que para todas as frases, todas, tá? Eu vou usar o to be e eu vou usar o ing. Todas. Eu só realmente preciso agora organizar a ordem que eles vão aparecer. Se for uma frase positiva, depois do meu sujeito, eu vou ter que ver quem que é o sujeito, né? Então, eu vou ter que usar o am, o is ou o are e verbing. Lembra do verbing, tá? Acontece muito da gente falar só o to be e esquecer de verbing. Ah, I am it. Ou I eating. Não pode, galera. Todo mundo together, tá? Aqui, na negativa, eu só preciso colocar o am, o is e o are, o not e verbing. Continua igual, tá? E para fazer uma question, vou dar a estrutura agora, porém vou focar em questions nas próximas lives, que é o quê? Aí eu vou ter que quebrar aqui um pouquinho, tá? Eu vou ter que colocar, vou ter que começar, então tipo, aqui nessa frase tem um sujeito aqui. Aqui nessa frase tem um sujeito. Aqui nessa daqui, não. Aqui vai estar primeiro o am, is ou are, o sujeito e o verbing. Quer ver? Teacher, are you eating? No, I am not eating. Aí você vai falar assim, ah, tadinho, que pena, né, teacher? Porque eu tô. I am eating, tá? I am eating pizza. Ai, só penso em pizza, gente. Que delícia, tá? Então, essa foi a gramática do contínuos. Mais uma vez eu quero perguntar pra vocês. Doeu?
Foi difícil aprender a gramática? Agora são 12:22. Eu entrei com 2 minutos de atraso, falei blá 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 blá, ou seja, em 15 minutos eu te passei toda a gramática da construção dessas frases. Curtiu? Foi fácil? Se foi fácil, digita pra mim, foi fácil. Foi fácil, foi fácil, foi fácil. Só que o que vai acontecer? Aí você fala assim, não, foi fácil, quero ver eu conseguir usar. Gente, realmente, foi fácil. Eu te expliquei de uma forma bem simplificada, bem clean. A gente fala crystal clear, né? Crystal clear. Claro que nem cristal, eu te ensinei isso. Agora, o que você vai fazer com essa informação? Será que amanhã você ainda vai estar lembrando disso do jeito que eu expliquei hoje? Se você praticar, você vai. Se você manter a consistência nos seus estudos, você vai, tá? Eu te garanto, mas eu dou a minha palavra de Teacher Grace que você vai sim, tá? Agora, beleza. Então, dito isso daqui, eu te passei todo o reconhecimento do negócio. Mas a parte 1, né? Vamos pegar aquelas nossas frases? Se você baixou o material, você vai ver as frases. Eu gostaria muito, assim, fazer live ao vivo tem algumas limitações, que assim, por exemplo, eu não posso dividir uma tela com vocês, eu não posso mostrar pra vocês o material. Por isso que eu criei o grupo, pra vocês pegarem o material de lá pra poder conseguir, tá? Então ontem eu dei essas frases aqui pra vocês. Todas essas daqui, ó. Tá vendo? Tá vendo que elas estão todas em português? Sim. Por quê? Porque a gente tá indo step by step. Até você falar inglês, você vai ter que ter passado pelo 2, pelo 3... Não, no 3 você já vai estar falando inglês, tá? Amanhã a gente vai fazer isso, pode ter certeza, tá? Mas você tem que passar bem pelo 2. E você só vai passar pelo 2 agora, comigo, assistindo essa live, tá? O que é o passo número 2? Primeiro, reconhecer a mensagem. Segundo, beleza. Agora eu já sei que essa frase está falando de hábito, de frequência, e que essa daqui está falando de alguma coisa que está acontecendo agora. Muito bem. E como é que eu tiro isso de dentro da minha boca? Como é que vai sair isso daqui de dentro? Que estrutura? Como que vive? Quando que come? Onde que mora? Tá? É isso. Então, você tem que ter consciência dessas duas etapas bem importantes aqui no passo number 2. Reconheci o tempo verbal que eu tô falando? Bom, hoje a gente só tá falando de presente, então tá bem mais fácil esse step. Reconheci? Beleza. Depois que eu reconheci, para eu transformar ela em inglês, para ela sair da minha boca em inglês, para eu falar com segurança, para minha mesa não tombar, para eu não falar igual o Tarzan e a Jane, o que eu preciso? Falar com segurança. Saber o que eu tô falando. Saber o que eu tô falando. Tá? Então, propositalmente, essas frases aqui tem muito mais positiva e negativa do que pergunta. Já expliquei o porquê, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu pedi pra vocês de ontem era o quê? Pegar essas frases e reconhecê-las. Tipo assim, elas vão entrar em qual... eu tô sem minha apostila aqui. Elas vão entrar em qual classificação, tá? Em qual classificação elas vão entrar. Se é uma... Só um instantinho, galera. Eu vou abrir aqui a minha apostila de ontem. Opa! Porque eu preciso saber da classificação que eu dei pra vocês. Aqui. Então, é o seguinte, eu passei pra vocês uma classificação em letrinhas, né? Foi o meu exercício mesmo. Vocês tinham que fazer a letra A. Habits or repeated actions, ou seja, hábitos, frequências, ações repetidas e blá, 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 blá. States é o quê? É um estado, uma coisa que não muda. Lembra que eu falei assim, por exemplo, o sol esquenta, o frio esfria, a água ferve a 100 graus, enfim. Eu tenho um dia eu estava dando essa matéria, vou contar uma piadinha, uma história de vida real. Um dia eu estava dando essa aula para um aluno, VIP, né, aqui na minha cidade, lá no centro da cidade. Daí eu tava lá falando pra ele, então eu falei assim, são statements, são coisas assim, né, tentando fazer ele ver comigo o que era o simple present. Aí eu comecei a dar vários exemplos que eu tô dando pra vocês, né. O sol esquenta, você não sei o que lá, não sei o que lá. Daí quando eu fui dar o da água, olha o que eu lembrei, que eu tinha, minutos antes de entrar no meu carro e ir lá dar aula pra ele, eu tinha colocado uma chaleira de água pra fazer um chá, fazer qualquer coisa, café, sei lá o que era.
e não tinha essa memória, nem tão pouco de ter tomado o chá ou café ou de ter desligado o negócio. Na hora que eu dei esse exemplo, assim, eu pensei, meu Deus, foi o universo me dando uma mensagem para eu voltar para casa. Meu Deus, eu larguei tudo, saí correndo. Eu cruzei a cidade muito rápido, in no time. Quem viu hoje a postagem do Insta, eu falei sobre essa expressão, in no time. Eu cruzei a cidade in no time, assim, ó, very fast, very, very, very fast. Pra chegar em casa e ver que a chaleira já tava preta e quase pegando fogo. Sorry. Ai, gente, acontece, né? Mas, enfim, esse é um statement, uma coisa que não muda. A água ferve a 100 graus Celsius, tá? O gelo congela, a água congela. E por aí vai. Isso são states, coisas que não mudam. Mas, tipo assim, não só da natureza, né? Você pode ter, tipo assim, uma coisa que você não muda. Por exemplo, eu como doce o dia inteiro. Eu tomo muito café. Eu amo café, eu adoro café. São states, são coisas que não mudam, tá? São opiniões também, beleza? Feelings, que também é outra parte do Simple Present. Então a letra C, feelings, eu amo, eu odeio, I love, I hate, I like, tá? Letter D, um request e desire. Desire é um desejo, é quando eu falo assim, I want, eu quero, tá? Quando eu quero pedir alguma coisa pra alguém, eu quero, tô no delivery, né? Eu vou ensinar bem certinho pra vocês a falar isso, tá? Mas eu vou ensinar muito certinho. Se não me engano, tá na aula 7, tá? Que vai ao ar na segunda-feira. Requests e desires, ou seja, que são pedidos e desejos. Eu quero, tá? Action in progress. Aí já vai ser o quê? Present continuo, ou seja, a ação você está conseguindo ver que está acontecendo. Ou ações temporárias. O que é uma ação temporária? Por exemplo, eu estou dando aula em casa. É temporário. Eu só estou dando aula em casa, né? Eu estou dando... I am teaching at home, tá? I am working at home. Nós, agora na nossa situação, a gente tá em quarentena, o pessoal tá isolado em casa, a gente tá fazendo tudo de casa, não é verdade? É uma situação temporária. Então, por exemplo, eu estou trabalhando em casa. É uma situação temporary. It's a temporary situation. Não é verdade, guys? Vai acabar isso aí, vai acabar logo, tá? Vai dar tudo certo, a gente vai sair dessa. Mas enquanto eu estiver fazendo as coisas nesse período em casa, como é que eu vou expressar isso? Usando present continuous. Por quê? Porque é temporário, tá? Outras coisas temporárias. Por exemplo, eu estou morando em Dublin. Que me dera. Ou tipo, eu não estou morando em Dublin. É temporário, porque logo eu vou pra lá de novo. Enfim. Sabe, essas coisas? Eu tô trabalhando como secretária, mas eu tô estudando para ser advogada. Então, óbvio que depois que eu me formar, eu vou ser advogada. Mas, por enquanto, eu estou trabalhando como secretária. I am working as a secretary, tá? Esse tipo de coisa temporária. Tá acontecendo, mas vai ser só por um período de tempo, tá? Logo muda a situação, beleza? Então, você vai ter que reconhecer isso nas frases. Vamos reconhecer juntos, together? Então, eu coloquei aqui 30 frases e eu vou falar ela com vocês. Lembrando, sim, elas estão em português, porque eu tô fazendo um processo com vocês que daqui a pouco vocês vão fazer muito, muito, muito rápido. Logo, logo, vocês vão conseguir fazer esse processo, assim, mas muito dinâmico. Tipo, eu consigo ler uma frase agora... Na lata, em questão de 2 segundos, eu já consigo passar ela para o inglês. Mas por quê? Porque primeiro eu entendi a mensagem que ela passou, eu sei a estrutura dela e quando ela for sair da minha boca, ela vai sair então no tempo verbal certo, tá? Essa é a dinâmica. Então vamos lá. Number 1, nós vamos ao cinema todos os domingos. Gente, isso aqui é o quê? É um hábito, uma frequência, né? Então assim, ó, letra A, tá? Ela vai trabalhar de carro. Tipo, é um hábito também, então pode ser a letra A, mas pode ser a letra B também, né? É um estado que não muda, ela sempre vai. Sempre, 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 sempre muda, tá? Number 3, não chove aqui no verão. Isso é um state, né? Isso é um state. Isso, cara, isso não acontece de verdade, é uma coisa da natureza, não tem nada que eu faça pra mudar esse cenário. As crianças estão em casa. Nesse momento da vida, as crianças estão em casa, sim, tá? Então, as crianças estão em casa. Isso é um fato, não é? Não é um fato? É um fato que não muda? Muito bem. Se elas estivessem em casa fazendo alguma ação, aí eu ia ter que expressar em outra coisa. Mas não está em progress essa ação. Eu só estou realmente dizendo, fato real. As crianças estão em casa, meu vizinho saiu. As crianças estão em casa, a teacher está em casa, você está em casa, enfim, fato, tá? Um fato da quarentena.
Vamos lá. Você tem uma casa grande. Gente, e vocês? O que vocês acham? Respondam aí pra mim. O que é isso? Quando eu falo assim, você tem uma casa grande ou você tem uma casa pequena. É um hábito? É um feeling? Ou uma opinião? Não, né? É o quê? É o quê? É um feeling? Não. É um pedido? Não. É uma ação in progress? Não, né? É uma coisa que não muda. É um fato verídico baseado em fatos reais, né? Então, esse vai ser a letter B. É um state, tá? Me ajudem, me ajudem. Vai, eu vou pedir interação de vocês aí, galera. Escreve pra mim. Se eu falar assim, a Terra gira em torno do Sol. Ficou fácil essa, né? Só nesse momento da vida tá acontecendo? Inclusive está acontecendo, mas a frase que eu tô falando, a mensagem que eu tô passando é o quê? É um hábito? Uma frequência? Pode ser, né? Graças ao Deus, universo, todo mundo aí, isso tá acontecendo todo dia, né? Isso acontece sempre, então sim, é um hábito, é uma frequência, ok. Mas o que mais? É uma opinião minha isso? Não, não é, né? É um state, letter B, tá? Gatos odeiam água. O que é isso? Letter A ou letter B? Escrevam pra mim. Escrevam pra mim. Opa, deixa eu só... Desculpa, galera, só preciso me comunicar com a equipe, né? Vocês estão respondendo? Porque assim, eu não consigo ver, mas a equipe vai passar pra mim, tá? Então assim, gatos odeiam água. O que é isso? É uma opinião? É o quê? É um estado, é um fato que não muda baseado em fatos reais. Desculpa a piada, gente, mas é que eu acho que daí, assim, usando um pouquinho de humor e tal, você vai conseguir lembrar disso outras vezes, entendeu? Tá, agora e se eu perguntar pra você, você gosta de espaguete? O que é isso? É um fato? Pode até ser. É um hábito? Não, não pode ter se você come, né? É o quê? É um feeling. Eu tô perguntando sua opinião. Tô perguntando se você gosta, tá? Geralmente os verbos, o verbo like, né, que seria o gostar, o amar e o odiar, a gente no português, a gente troca um pouquinho as coisas, tá? Muito bem. A gente troca um pouquinho as coisas. E aí a gente vai falando assim, ó, eu tô amando a aula dessa teacher, tô amando. Aí, de repente, eu dou uma tossida, dou uma tropeçada, dei uma travada e falo, não tô amando mais. Não acontece isso. O amor é uma coisa, o gostar, os sentimentos, ou você tem ou você não tem. Se você tá gostando é porque você tem aquele sentimento, tá? Então, eu não posso colocar assim, ó, o verbo love no ing, por exemplo, tá? O like até que dá. Agora, e o love e o hate não é bem assim. Ou você tem amor ou você tem ódio. Mas você tem, não é que você tá tendo, tá? Mas, enfim... Isso fica para uma outra aula, tá? Eu não lavo a louça. Quem não lava a louça, bota aí. Eu, né? Eu não lavo a louça. Eu lavo, gente, eu lavo, né? Vou ter que lavar. Quem vai lavar o JP? Não tem, né? Mas assim, eu não lavo a louça. Isso é o quê? Isso é um fato da minha vida. Eu não lavo louça, eu não como feijão, eu não como brócolis, eu não como doce, né? Tem um monte de gente que fala isso. É um fato da minha vida, tá? Meu pai não fala inglês, outro fato, né? Hi, teacher. Quer dizer, hi, Cândido. Ai, I'm sorry. Teacher sou eu, né? Então, meu pai não fala inglês, é outro fato da vida, né? And you? Do you speak English? Você fala inglês, gente? Fala assim, eu falo, teacher. Eu falo inglês. Ponto. Fato. Ponto. Eu falo inglês. Eu posso não falar todo o inglês do mundo, mas eu falo inglês, tá? Tipo assim, eu me viro. Eu não gosto disso aí, mas assim, tá. No mínimo você se vira com o inglês, tá? Vamos lá. Michael não trabalha. Outro fato, né? Ou um hábito. Na negativa, é um hábito que a pessoa não tem. Ele não trabalha hoje, não trabalha amanhã, não trabalha nunca, né? É um hábito, é uma frequência? Infelizmente é. Me perdi. A água congela a 0 graus centígrado. Isso é o quê? Fato da vida, né? Não tenho dinheiro no momento. Outro fato. Não é meu. I'm rich, ok? Mas quantas vezes a gente não fala isso, né? Pergunta. Ela toma café?
Então eu tô curiosa quanto a esse fato da vida da pessoa, tá? Ou esse feeling, essa opinião, para saber se a pessoa toma, se a pessoa gosta, se a pessoa come, né? No fundo, eu tô querendo saber se ela aprecia esse tipo de coisa, né? Isso é simple present, ou seja, vai caber num daqueles. É o A, o B, o C, o D, me perdi. Tá aqui, eu preciso deixar aberto. É o A, o B, o C ou o D, tá? Alex trabalha 7 horas todos os dias. Fato, isso é uma frequência. E é um fato também, né? Mas isso é uma frequência, é o que ele faz. O Alex trabalha 7 horas todos os dias. É um hábito, é uma frequência, tá? Será que ele faz isso no sábado e no domingo? Talvez não, talvez não. Por isso que eu não colocaria como sendo um fato da vida, tá? Mas todos os dias que a gente chama work days, né? Que seria entre segunda e sexta, tá? Eles falam inglês no trabalho. Fato. Tem que falar inglês para trabalhar naquele lugar. Fato. Isso é o quê? O A, o B, o C ou o D. Um dos 4 ali que classifica o simple present. Eu não toco piano, mas eu toco violão. Fato. Outro fato da minha vida. Ou talvez um hábito. Pode ser um hábito, né? Também. Eles não funcionam no final de semana. Como assim eles não funcionam, né? Olha, eu já tentando fazer o entendimento da frase inteira, porque em português ficou muito esquisito, né? Eles não funcionam no final de semana. Quer dizer, aquelas pessoas, assim, chegam no final de semana, tá todo assim, ó. Só que esse eles dessa frase, pode ter certeza que vai ser quem? O they, ó. Tá? Provavelmente eu tô falando de algum comércio, de algum loja, enfim, de algum comércio de verdade, de algum business, né? Daí eu falo they, né? They don't... Tô falando a resposta, sorry. Isso a gente vai ver amanhã, tá? Amanhã a gente vai terminar isso, que é o quê? Aqui, ó, encaixar, botar realmente no inglês, tá? Mas é só amanhã. Amanhã eu vou fazer frase por frase com vocês, beleza? Amanhã a live vai ser só isso, então se prepara, pega a sua folhinha, passa essa folhinha pros colegas, vamos assistir. Amanhã, domingão, meio-dia, eu estarei aqui. Se vocês estiverem almoço em família, não tem problema, porque essa live ela fica gravada. Então volta pra casa depois e assiste. Quer dizer, volta pra casa, nem pode sair de casa. É verdade, né? Mas enfim, separa um tempinho durante a tarde pra assistir, separa um tempinho durante a noite pra assistir, ou na segunda-feira de manhã, já que, pá, né, não vai ter que ir pro trabalho, enfim, tá bom? Porque eu vou fazer frase por frase. E aí vai ficar muito fácil pra vocês. Depois de saber, tá marcando, marca aí, ó. Marca do lado. Se é A, B, C, D, nananana. Por quê? Se for A, B, C e D, a gente vai ter que usar essa gramática. Se elas forem E e F, a gente vai ter que usar essa gramática. Você entendeu? Como ficou muito mais fácil daí depois fazer essa troca e tirar essas palavras do português e parar de falar essas frases em português. Vão se despedindo dela, porque amanhã vai ser a última vez que vocês vão falar essas frases em português para passá-las para o inglês, tá? Vamos continuar? Senão eu vou longe aqui divagando. Eu não moro em Londres agora. Eu vou morar. Se eu for falar eu vou morar é um futuro, tá? Mas eu não moro agora é um outro tipo de mensagem que eu tô passando. Não é uma coisa que eu quero pro futuro. Eu tô falando que é um fato de agora. Eu não moro em Londres agora, tá? Eles estão indo ao supermercado. Quem? Tira da rua porque não pode. Não, tô brincando. Ó, parar com essa chatice de policiar a vida dos outros. Se eles estão indo no mercado é porque eles precisam, né? Mas enfim, eles estão indo. Essa ação tá em progress, né? Ou seja, nesse exato momento, estão indo no supermercado. Estamos viajando pelo mundo. Gente, eu só botei exemplo. Eu juro pra vocês que essas lives, elas estão programadas. Tem pelo menos um mês, no mínimo. Que a gente já programou, que a gente pensou, que eu fiquei assim, ó, o que eu posso, assim, ó, em 10 dias passar pra essa galera. Aí eu fui fazendo essas frases. Cara, a gente estava muito distante da situação que a gente está hoje, tá? E eu não ia ontem à noite mudar tudo, tá? Mas enfim, vai ser o nosso futuro isso daqui, ó. Eles estão viajando pelo mundo, né? Então, isso é uma ação in progress, tá? A gente pode transformá-la na negativa que vai caber bem nessa realidade, né? Ninguém está viajando pelo mundo, ok? Pronto. Tá in progress? Tá, é uma ação que tá in progress, mas tá na negativa, tá? Ela não está acontecendo, mas ainda assim é uma ação in progress, tá? Você está tomando café? Você está tomando muito café esses últimos dias? Você está tomando café agora? Não sabia que você estava tomando café agora. Quer dizer, antes você não fazia isso, agora você está fazendo? É isso? Né? Ou seja,
É uma ação in progress num temporário, nesse período de tempo, tá? Ele não está comendo açúcar, tá de dieta. Ou seja, nunca comeu açúcar. Não, já comeu. Mas vai comer de novo? Quem sabe um dia, depois que voltar ao peso normal, glicose baixar, esse tipo de coisa. Agora, nesse momento, ele não está. Magno, vai lá, cara, cuidado, cuidado. Se você tiver máscara, lava a mão, não encosta nas coisas, pega seu produtinho, bota no carrinho, fica distante da pessoa, tá? Cuidado com as tosses aí, tá bom, Magno? Mas vai lá, ó, safe, tá? Não cai nessa, assim, ó, não vai te atingir nada. Não vai, você vai lá, compra sua comidinha, tudo que você precisa, tá? E volta em segurança, beleza? Vai dar tudo certo, cara. Não vamos entrar na vibe do medo, do terror e tal, porque não vai acontecer nada. Vai acabar isso tudo em no time, beleza? Bom mercado aí pra ti, tá? Deixa eu ver. Minha mãe está cozinhando sopa. Quem me dera. Mamãe, não sei se ela tá aí, eu pedi pra ela assistir hoje a live, dar um, né? Eu queria muito que ela estivesse cozinhando sopa pra mim, mas como é que essa sopa vai chegar da casa dela até a minha? Só por telepatia, né? E outra, última de todas, aquela frase da teacher, assim, ó. Você não está prestando atenção no que eu tô falando? A frase de mãe também, né? Eu falo isso pro JP. 3 anos e meio eu fico, você não tá prestando atenção no que eu tô falando, menino? E ele tá, tipo, ai, Pokémon, eu vou pegar, né? Tipo assim, nesse momento, né? Ou, não está prestando atenção nesse momento, tá? É uma ação in progress, ok? Classificando todas, agora você já sabe ir pro step 3 e pro 4. Lembra que eu falei, o step 3 e o step 4 é com você. Eu já dei metade do... Cara, eu dei metade. Eu dei metade. Agora, o outro esforço é teu, tá? Ai, Raquel. Cara, se a gente não rir, quem vai fazer chorar, né? Não, vamos, né? Mas a gente já conseguiu passar elas todas pro inglês. E são frases de vida real. Pensa um pouquinho nelas pra você ver se essas frases não fazem parte da sua vida. Esse era o meu intuito, sabe? Quando eu pensei nas frases, assim, não, eu quero frases da vida da galera, né? O que pelo menos uma Cândido, I like very much, tá? Cuidado com o many e com much e tal. Você pode falar assim, I like very much, tá bom? Learning with you, teacher. Thank you, ó. Obrigada mesmo, assim, ó, gratidão vocês estarem dividindo esse tempo aqui comigo, que não tá fácil pra ninguém, né? A gente tá tudo no same boat, we are in the same boat, né? Então, assim, fico bem contente de estar contribuindo com, sei lá, quem tá aí assistindo, quem vai assistir depois, quem vai assistir a gravação e tal. Eu fico muito feliz com esse feedback, tá? E assim, ó, saber que vocês estão aprendendo de verdade, cara, era o meu desafio. Se uma pessoa sair desse desafio e aprendeu e amou gramática, assim como eu amo, a minha missão tá cumprida, tá? Então, obrigada, gente. Obrigada mesmo. Assim, ó, thank you very much. Assim, ainda dá vontade de chorar, assim, que eu tô até emocionada. Vamos lá, vamos continuar. Então, seguinte, eu me perdi. Ai, gente, mas enfim, o que eu queria dizer, né? Então, essas frases que eu tô passando pra vocês, eu pensei assim, eu quero que a pessoa coloque na vida dela pelo menos uma, ou duas, ou três frases, né? Tipo assim, meu pai não fala inglês. É um fato, na minha é. Casa de Ferreira, espeta de pau, né? Eu estou viajando pelo mundo. Ai, tudo bem, nesse exato momento, então, eu não estou viajando pelo mundo, mas logo a gente vai, logo vamos todos, né? Então, assim, vamos aproveitar que a gente tá com esse tempo aí de estudar, que a gente tá com umas aulas gratuitas, que a gente tem apostila pra tudo. Enfim, eu sei que deu uma travada aí agora, vamos esperar voltar. Ainda bem que deu uma travada na hora que eu tava dando palestrinha, né? Na hora da matéria não travou. Bom, guys, então é isso que eu queria falar pra vocês. As frases estão aqui, eu acabei de classificar todas elas com vocês. Mas, se por alguma razão você perdeu a explicação anterior, nessa apostila number 5, que você vai pegar lá no grupo, tá aqui, ó. A classificação delas estão aqui. Olha essa classificação, veja se faz sentido pra você, tá? Faz esse reconhecimento, traz pra tua vida. A matéria tá aqui também. Então, o passo number 1, que era reconhecer e ver, né? Tipo, isso é present simple, present continuous, present simple, present continuous, foi feito. Tá tudo aqui. Inclusive, a respostinha tá aqui atrás. Agora, qual que é o teu papel? Fazer a frase. Só isso. Você sabe fazer uma frase? Você sabe fazer uma frase de present simple? Você sabe?
fazer uma frase. A pessoa já podia ir pro step 3. Ai, travou de novo. Vamos lá. Vou aguardar um pouquinho, travou, enquanto eu falava que a pessoa já podia ir pro step 3. Ah, beleza, é isso que eu tô falando, eu só continuei, né? Então, assim, você sabe falar uma frase de present simple? Se você falar que não sabe, eu desligo aqui, eu vou embora, nunca mais volto. Sabe? Eu ensinei, tá aqui, ó. Ou é positivo, ou é negativo, ou é pergunta. Tem as 3 aqui. Então, o que você vai fazer? Só se ligar. Se é a, you, rarará, o verbo vai ser assim e tal. Ai, teacher, mas eu não sei como é que fala viajar em inglês. Mas eu não sei como é que fala. Gente, vai no dicionário. Vocês vão ter que, né? Eu não posso passar todo o vocabulário, mais toda a gramática, mais tudo, né? Lembrem-se, né? São as dúvidas que vocês têm que vão fazer vocês crescerem, que vão fazer vocês evoluírem, que vão sanando uma dúvida, você matou uma dúvida. Assinado Teacher Grace, né? Esse foi um ótimo pensamento, assim, né? Mas, enfim, cada vez que você sana uma dúvida, você tá um passo acima, assim, sabe? Então, assim, ter dúvidas é bom. Você matar as dúvidas é melhor ainda, tá? Então, assim, o Step 3 é o quê? Agora que eu já sei todas elas, eu tenho frases de Simple Present, frases de Present Continuous. Posso fazer sozinho? Pode, faz em casa. Se você quiser fazer hoje em casa, pode fazendo. E quiser validar comigo amanhã, manda ver, tá? Amanhã eu volto, eu não vou nem apagar esse quadro da aula 5, só vou colocar a aula 6 aqui pra gente depois se achar nas fotos e tudo mais. Mas assim, a gente vai fazer essa parte. Pegar cada frase e colocar aqui, pegar cada frase e colocar aqui, tá? Eu vou fazer com vocês. E vai ser a última vez na vida que vocês vão falar essas coisas que estão aqui em português. Porque daí depois vocês vão ter que colocar na vida de vocês, vão ter que falar em inglês. Sempre que você falar, você vai falar em inglês, né? Eu vou dar um exemplo de vida real aqui, né? Por exemplo, o meu filho, ele sabe que eu dou aula de inglês, ele sabe que existe o idioma inglês. Então, assim, eu já matei uma barreira dele bem grande que nós adultos temos, né? Tipo assim, eu tenho medo de inglês, eu não quero aprender inglês, eu odeio inglês, né? Isso eu já matei nele. Ele sabe que existe 2 línguas e ele tá se adaptando a falar as 2, né? Então essa barreira eu matei. Só que, cara, ele é muito engraçado, né? Aí ele tava daí ele tava comendo mingau de frutas, não sei o que lá e tal. Daí ele falou assim: "Mãe, friend rainer". Aí eu olhei pra ele: "O que é isso?" Dele assim: "Como se fala mingau de frutas em inglês?" Eu falei: "Nossa, filho, é verdade." E aí se eu falo pra ele assim, ó: "Não, filho, você tem que falar assim, assado e tal", ele não quer nem saber. Ele fala assim: "Não, mãe, eu sei falar inglês." Entende? Enfim. Aí, só que tem outras coisas que ele fala muito certo. Que ele fala assim demais. E ele fala desde que ele aprendeu a falar. Então, quando ele tinha 1 ano, as partes do corpo, nose, né? Eu falava: "Vem cá, deixa eu limpar o seu nose", sabe? Coisas assim. Antes mesmo dele começar a andar, ele estava falando. Antes mesmo dele começar a falar várias coisas, ele já recebia comandos em inglês, né? Então, por quê? Porque eu fiquei substituindo. Onde eu sabia que eu podia falar português, eu falava inglês com ele. E aí o que acontece? Hoje ele já sabe, né? Então, aí tá, eu escolhi hoje eu tô no amarelo, no yellow aqui em casa. Eu tô colocando tudo yellow, tudo. Tô trocando tudo, botando flor yellow, os vasos yellow, tudo yellow. Não sei por que eu tô com essa cor hoje. E eu fui colocar uma blusa nele yellow. E aí ele falou assim: "Não, mãe, eu não quero yellow, pega green, please." Quase chorei de emoção. Então ele falou pra mim assim: então assim, agora eu preciso tirar esse pega dele e começar a falar assim: "Não, mãe, é grab ou take", né? Tipo isso, ou give me, alguma coisa assim, dependendo da situação. Mas aí o que vai acontecer? Já matamos mais uma frase, que ele vai parar de falar em português e ele já vai sacar em inglês qual que é. Só que se alguém falar com ele pega, ele sabe? Sabe. Se alguém falar com ele verde, ele sabe? Sabe. Mas se alguém falar lua, ele sabe? Sabe. E o que sai da boca dele? Moon, green, yellow, tá? Então, por quê? É a consistência, é a prática. Eu falo todo dia com ele assim, porque nós sabemos que tá certo, que a cor green e verde é green, verde é green, green. Pra que falar verde? Não preciso mais, né? Não precisa, tá bom? Então assim, pra que falar essas frases aqui depois em português? Pra quê? Não vai precisar, porque você já vai saber inglês, né? E aí você tem que, botar pra fora. No início a gente vai falando assim, she, go, o, a, e vai errando, vai cometendo erros, né?
Se você falar na segunda, já vai diminuir um pouquinho. Já na terceira, já vai ficando mais natural, né? Na quarta, já vai flowing, assim, ó, vai saindo assim, ó, flow, sabe? Bem fluido de dentro da boca. Porque quanto mais você fala, mais você vai conseguindo melhorar o seu accent, né? A forma como você fala, o accent é o tipo sotaque, assim, entendeu? Acontece com músicas, né? Pegue uma música e tenta cantar ela do início ao fim, né? Mas assim, copiando a pessoa, né? O que vai acontecer? Isso é um workout, só que você não tá trabalhando nenhum músculo daqui pra baixo, você tá trabalhando esses músculos aqui e esse, tá bom? Guys, eu sou a Teacher Grace, agradeço muito, assim, thank you very much for coming, thank you very much for being here, obrigado mesmo por estarem aqui comigo, tá? Infelizmente aqui desconectou minhas coisas, não sei se foi internet, não sei nem se eu tô ao vivo ainda, deixa eu ver. Yes! Obrigada pelos comentários, guys. Thank you very much, tá? Espero vocês amanhã, então, pra gente matar essas frases, parar de falar, ó, última vez pra gente se despedir dessas frases no português e dar um welcome pra elas em inglês, né? E depois partir pra pergunta, porque, ó, pergunta é surrado. Último recado que eu tenho pra dar, na última aula também, é uma aula interessantíssima, até pra quem já faz inglês, então já vai avisando os colegas, os seus amiguinhos, né? Porque você sabe falar assim, no, na, nas frases? Você sabe quando que coloca o in, on, at e tal? Cara, essa dúvida é assim, a master, inclusive dos alunos de avançado. Por quê? Porque não fizeram a base, né? Então eu quero construir a base para vocês, porque eu sei que todos vocês serão avançados e vocês têm que ter a base de preposition, in, on, at, entre outras, tá? E eu deixei esse assunto para a última aula, porque ele não é tão iniciante assim, só que ele também não é um assunto de avançar, ele é um assunto de base. Todo mundo tem que saber. Então, se você tá aqui comigo, você tem que estar lá nessa última, até a última aula, vai ser a aula number 10. E se você conhece alguém que precisa disso, já vai avisando pra pessoa, tá? Entra no grupo pra ser avisado, entra no grupo pra pegar esse material. O grupo tá onde? No link do perfil. É só clicar lá, alright? Guys, então, vou deixar vocês fazendo as frases de hoje. Amanhã a gente corrige, faz uma por uma, all together. E see you tomorrow. Bye bye, guys. Thank you for coming. Bye bye.